Mundo unipolar e bipolar. Na década de 1990, ocorreram mudanças políticas e econômicas no mundo, que influenciaram as decisões de poder entre os países. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos surgiram como uma potência economicamente e politicamente dominante no mundo, dando origem a um período de expansão do capitalismo e do comércio global. Mundo bipolar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo ficou marcado pela disputa política e econômica entre duas potências, os Estados Unidos liderando os países capitalistas e a União Soviética liderando os países socialistas. Este mapa mostra o mundo dividido nas duas potências mundiais. Essa divisão são duas potências com muito poder, que acabaram criando um mundo bipolar e é chamado Guerra Fria. Aconteceram conflitos armados apoiados pelas duas potências, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Mas aí eu te pergunto, qual é a relação da Guerra Fria com o mundo bipolar? Apesar desses conflitos, os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentaram diretamente, mas mesmo assim influenciaram os conflitos, por esse período de confronto indireto. Por isso foi chamado assim, de confronto indireto, ou chamado como disputa ideológica, por não ter usado as armas entre as duas potências, e por isso esse período foi chamado de Guerra Fria. O Muro de Berlim foi construído em 1961. Esse muro foi um símbolo da Guerra Fria que separava a Alemanha Oriental Socialista da Alemanha Ocidental Capitalista. Esse muro caiu em 1989. Foram um dos principais acontecimentos que marcaram o final do Bloco Socialista. Com o passar dos anos, a União Soviética deixou de existir e boa parte dos países que faziam parte fundaram a Comunidade dos Estados Independentes. Ocorreu por conta de uma grande instabilidade política e uma grave crise econômica que atingia esses países. Mundo unipolar. Com o fim do Bloco Socialista, a influência política, econômica, militar e cultural dos Estados Unidos cresceu em todo o globo, onde nasceu o mundo unipolar. O mundo unipolar tem a supremacia dos Estados Unidos e de seu capitalismo no mundo. Isso influenciou no seu crescimento na década de 90. Para outros países, principalmente os mais pobres, esse foi um período de muita crise política e de retorno da economia. Com a saída da União Soviética e a supremacia econômica dos Estados Unidos, influenciaram no aumento do capitalismo e a propagação do consumo dos estadunidenses. Até hoje em dia, o aumento do capitalismo ainda existe.